A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa noite, onde o Senhor já falou poderosamente aos nossos corações, já pôde nos alegrar, já pôde nos trazer um pouco mais desse sentimento de fidelidade, o que causa em nós uma tranquilidade, um apreço por essa presença, por essa convicção, de que ainda que nós sejamos infiéis, e ainda porque por alguns momentos os nossos pés venham vacilar diante do fogo, diante das provações, ainda assim Ele é fiel. Ainda assim o Senhor é bom para conosco. Mesmo quando os nossos olhos se desviam, quando o nosso coração para de pulsar e desejar tão fortemente, ainda assim Ele é fiel para conosco. Nessa noite nós faremos menção de uma palavra que ministrou o meu coração de uma maneira tão especial, onde falávamos a respeito do crescimento da Igreja de Cristo. Um tema tão propício para nós que nessa noite celebramos o crescimento. Celebramos o crescimento pessoal. Celebramos aqui o crescimento ministerial, o Kadosh. Mas celebramos também o crescimento da nossa igreja. Celebramos o crescimento da Igreja de Cristo na terra. Crescimento esse que almeja chegar em um determinado lugar. Eu fui muito bem precedida aqui pela irmã Flávia, em concordância irmã Mariana, os louvores ministrados aqui que falavam a respeito disso, dessa constância no Senhor, dessa permanência no Senhor. O que me abriu o caminho para que nós venhamos nesses momentos que nós ainda temos aqui, falar a respeito de um texto muito conhecido e muito utilizado em períodos festivos de festas e casamentos, onde se fazem alianças, pactos. Um texto maravilhoso que se encontra em Gênesis 24, e eu farei uma leitura bem breve, para que nós possamos esmiuçar um pouco mais. E diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia-o abençoado em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à terra da minha parentela, e dali tomarás a mulher para o meu filho Isaque. E disse o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher e a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde estaísses? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faça lá tornar o meu filho. Somente até aí, e falaremos a respeito disso. Esse texto conta um período da vida de Abraão, onde ele já estava, o texto diz, avançado, cansado em idade. E aí ele já começava a se programar, a organizar aquilo que aconteceria após a sua partida, aquele que seria talvez o seu sucessor, o governador de seus bens e de suas coisas. E o texto vai dizer que Abraão ele chama o seu servo, o mais experiente, que tinha ali, debaixo da autoridade dele, o governo de todas as suas posses. O texto mencionar que era um dos seus servos mais antigos e que tinha posse e autoridade sobre as coisas de Abraão, traz para nós um entendimento de intimidade, de confiança de Abraão nesse servo. O texto não chega a mencionar o seu nome, mas nós podemos observar tudo isso nessas palavras. E Abraão escolhe esse homem a dedo e fala, venha cá. E aqui num ato cultural de fazer um pacto, uma aliança, até mesmo uma jura, ele diz, olha, jura, pelo Deus dos céus e pelo Deus da terra, que você sairá daqui e buscará para o meu filho uma esposa. Mas essa esposa, ela não pode vir daqui da região onde eu habito agora. Jura, ser fiel, cumpre isso, que você sairá daqui e vai buscar lá no meio da minha terra. Lá na minha parentela, no povo que eu conheço, que eu convivi, que faz parte de mim, que vive dessa mesma cultura, que tem os mesmos hábitos e atos. Vai lá. E esse homem já temeroso, porque ele sabe da terra onde eles estão, e ele diz, mas certamente essa mulher não vai querer vir para cá. Vivendo numa cultura boa, diferente, ela não vai deixar a sua terra e a sua família e vir para cá nessa terra. A terra dos cananeus, onde serviam a outros deuses, onde não havia obediência, onde não havia temor do Senhor, onde não se agradavam pela presença e o serviço do Senhor. E Abraão volta para ele e diz, vai, e o Senhor te mostrará quem é essa mulher.
Porém, se essa mulher ainda assim não quiser vir contigo, estará desobrigado dessa promessa que fizeste. Faz parte da cultura judaica esse cuidado, esse apreço na escolha de seus relacionamentos, das suas alianças, que quando um pai deseja casar o seu filho e a outra parte casar a sua filha, são enviados como se fosse uma comitiva até essa casa. E é lançada ali uma proposta de uma aliança entre, primeiro, as famílias. Primeiro, os responsáveis legais fazem ali esse pacto. Estando isso acordado, era-se pago um valor por essa noiva, por essa esposa. E a partir desse momento, é feito ali um pacto. Existe um selo, um compromisso desse noivo com essa noiva. Olha que interessante, Abraão fala, olha, que essa mulher que será companheira do meu filho, que ela tenha um coração como o dele. Busca lá na minha terra, porque eu conheço a cultura, eu conheço o serviço, eu conheço o amor ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. Busca lá e ser fiel nisso. E assim acontece, esse servo vai. E chegando lá, ele fala, Senhor, faça-me que, quando eu chegar lá, para que eu saiba que essa moça que o Senhor apontou e disse que é ela, aquela que irá se casar com o filho do meu Senhor, que quando eu chegar lá, à beira de um poço, eu pedirei que ela me dê de beber. E chegando ali, ele vai levando consigo os seus camelos. Interessante que a gente fala, está com uma sede de camelo, hein? De tanto que bebe água, porque camelo tem o costume de beber muita água. Né? Bebe muita água. E aí ele vai, e de repente essa moça aparece, justamente tirando água do poço. E ele vai e cumpre aquilo que ele tinha falado com o Senhor, tinha conversado com o Senhor, e chega para ela e diz, dá-me de beber, sacia a minha sede. E essa moça prontamente tira o seu cântaro, o seu vaso, onde ela ali apanhava água, de seu ombro e diz, dar-te-ei de beber, eu vou saciar a sua sede. E assim ela faz, ela sacia a sede e aquele homem já se alegra. É essa. O Senhor me mostrou perfeitamente, me trouxe diretamente a essa. Mas essa mulher, ela vai além. Além de saciar a sede desse servo que vai em busca de uma esposa. Ela fala assim, olha, agora que já está saciado, darei de beber água aos camelos, até que estejam saciados. Quantas e quantas viagens essa mulher precisou dar ao poço para saciar esses camelos? Quantos e quantos derramar de água foram necessários para saciar essas sedes? O quanto de trabalho, o quão penoso, o quão cansativo, o quão constante foi a caminhada dessa mulher até saciar. Talvez ela não soubesse que aquele ato de disposição, de serviço, de generosidade, estivesse lançando sobre ela um relacionamento, uma aliança, que estava cumprindo aquilo que o Senhor tinha já determinado. E nós sabemos como termina a história. Ela é presenteada, é levada, é dada em casamento. E o texto diz que essa mulher era muito formosa, ela era bonita, delicada, graciosa. A ponto de que o seu esposo, Isaac, ele nem necessitasse, ele nem buscasse outras mulheres. O coração dele já se contentou, estava totalmente satisfeito com aquela que o Senhor havia preparado para ele. Lena, maravilhoso esse texto, que fala de um assunto que nós adoramos. Inclusive, essa semana, uma colega está em casamento, se casou ontem, né, na igreja, e foi algo lindo. Mas o mais interessante era a expectativa dela durante essa semana no trabalho. A preparação dela durante essa semana de trabalho. E eu me recordo que na quinta-feira, que foi o último dia dela, ela falou, olha, vocês vão ter que fazer o de vocês, mas vão ter que se doar um pouquinho mais para fazer o meu. Porque o meu corpo está aqui, mas a minha cabeça já está lá. Ela falava assim, agitada. E todo mundo compreendeu, porque é um momento único, é um momento lindo, vivido ali. E a gente entendeu isso e, de fato, se doou para que ela pudesse aproveitar. E na sexta-feira ela não foi, e a gente já sentiu falta dela. Mas a gente conversava entre si que estávamos alegres, porque era o momento dela. Ela cumpriria aquilo pelo qual ela vinha se preparando ao longo dos meses. Ela vinha abrindo mão, ela vinha abdicando de certas coisas. A gente sabe que requer um resguardo financeiro,
Requer uma preparação emocional, uma busca, um relacionamento com o Senhor, uma oração, uma constância com Deus, para que tudo saia conforme a vontade do Senhor. E assim aconteceu, mas eu quis mencionar isso para chamar a atenção dos irmãos de algo interessante, que é a preparação dessa moça. Nós quase não falamos em momentos de casamento da preparação do noivo. Quem fala de preparação do noivo? Ninguém fala da preparação do noivo. O noivo está pronto, colocou o terno, está ali, ele vai, curte a festa, né? Às vezes almeja o pós-festa, né? Mas a noiva, ela curte todo momento. Desde a cor dos vestidos, a toalha. Qual penteado vai fazer? A menina estava desesperada, sem saber que buquê ia usar. Como que ela ia fazer no cabelo dela, um cabelo bem, bem cheio. E ela estava pensando nas 1000 possibilidades que ela tinha ali. Em quem faria a maquiagem dela. Como seria o dia dela de preparação. Existem alguns hotéis e salão que preparam um dia inteiro, fazem promoção de dia da noiva. Um spa, né? E ela faz a unha, ela faz o cabelo, ela faz a maquiagem, tudo naquele ambiente. É o dia de preparação da noiva. É o dia onde ela está totalmente voltada. É um período para isso. E voltando a falar da cultura judaica, fechado o acordo, selado ali o pacto, a aliança. Esse noivo, ele retorna com sua comitiva para a casa do seu pai. E ele vai ali preparar o lugar e o momento de receber a sua noiva. Mas enquanto isso, cabe à sua noiva, à sua futura esposa, enquanto ele está lá trabalhando, organizando tudo, que essa noiva também esteja se preparando no seu lar. É dado a ela um tempo de se cuidar, de se preservar, de tornar a sua pele macia, os seus cabelos sedosos, a sua vestimenta muito bem adornada. Algumas traduções vão trazer um texto que diz bordada. Imagina o trabalho de bordar. Alguém aqui borda? Já bordou? Fez crochê? Eu vi a minha mãe e a minha avó envolvidas com isso. E o trabalho, a dedicação das agulhas e da linha, do trançar, que tem que ser perfeito, senão perde a meada. É incrível essa preparação para algo. Coloca para mim, por gentileza, Apocalipse 19, 8, em que vai trazer, além da preocupação, vai trazer também a alegria desse momento. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quando essa moça ela recebe essa aliança, esse pacto, esse compromisso, ela já se comprometeu. É dado a ela a preparação. Aquilo com o qual ela vai se arrumar, ela vai se ornar, ela vai se enfeitar, até que ele volte. Até que ele volte, e o nosso questionamento é: quando é que ele volta? Quando é que devo começar a tornar o meu cabelo sedoso, a minha pele macia, o meu corpo perfumado? Estar de fato pronta, quando é que devo começar a preparar-me para esse momento? Como é que vou me preparar para esse momento? Em que tempo eu estou? Será que já está na hora de começar a colocar as vestes? Será que já está na hora de começar a se banhar? Já está na hora de começar a se purificar? Será que já está perto? Será que ele já chegou lá? Será que ele já está voltando? Queridos, esse texto de Abraão, Isaque, o seu servo, são uma analogia para nós nesse tempo em que vivemos. Uma analogia onde o Senhor Jesus é aquele que aguarda a sua noiva, a sua esposa. Onde já foi selado, onde já foi comprado, onde a aliança ela já foi feita. Onde tudo já está muito bem amarrado. E não há volta, não há rompimento, não há quebrar de selo. Onde agora o tempo caminha para a chegada do noivo. Nós hoje aqui, Ministério de Campos dos Goitacazes, para nós não irmos muito longe, estamos nesse período, estamos nesse momento, onde um dia já fomos comprados, onde já fomos selados, onde já foi feita uma aliança por nós. Um pacto já foi feito, um pacto esse que não será quebrado, porque nós já declaramos que Ele é fiel, fiel para cumprir aquilo que promete, e continua fiel ainda hoje.
está apenas aguardando o tempo certo. Acreditamos que ansiosamente, por esse momento de estar com a sua noiva, o coração desejoso, como essa menina que ansiava por esse momento, para que tudo estivesse pronto. E cabe a nós, Milena, Kisla, Leandra, eu já estou me ataviando, eu já estou me perfumando, eu já me banhei, eu já comecei a bordar as minhas vestes, eu percebi o tempo em que eu estou envolvido, eu percebi o momento, eu percebi que está às portas do meu noivo chegar. Como é que o meu noivo está aguardando? Como é que ele espera me encontrar? Como é que ele espera? Será que ele vai me encontrar? Ele vai chegar e vai me pegar de surpresa? Nós temos menção no livro de Mateus, no capítulo 25, se não me falha a memória, de 10 que também o esperavam. 10 o esperavam, mas as 5 somente estavam preparadas. Esperar é fácil, é só sentar e esperar, e aconteça. Mas o texto diz que lhes foi dado para que elas viessem a vestir. Ou seja, elas viessem se preparar, se arrumar, se organizar, estarem prontas para a chegada desse noivo. Nesse ano de crescimento, nesse culto de crescimento, o Senhor desperta os nossos corações para esse momento, para esse tempo onde um noivo já foi preparar lugar. João 14 nos diz isso. Ele já foi preparar lugar e aguarda apenas que a sua noiva esteja preparada para vir. Um Deus glorioso que fez os céus e a terra, que tem o firmamento debaixo dos teus pés, que governa tudo com a palma de suas mãos, queridos. Ele não precisa de muito para preparar um lugar para mim e para você. O que cabe a nós, o tempo que nós temos é um tempo de preparação meu e seu. É um tempo de ataviar as minhas e as suas vestes, de aplainar os meus e os seus caminhos. É apenas isso que o Senhor espera. É apenas isso. E aí ele vai dizer, olha, ele foi dado, por quem ele foi dado? Pelo próprio Senhor. É Ele mesmo quem dá as vestes. E olha o que ele diz que é de linho fino, puro, resplandecente essa veste. Porque o linho fino são os atos de justiça. Os atos de justiça, eu preciso me vestir de atos de justiça, é isso? Não é uma roupa, Milena, não é chegar no dia em que eu acredito que Jesus virá e pôr a minha roupa mais bonita, me encher de perfume, é isso? Não é isso? Não, não é isso. Eu quero ministrar ao seu coração, que nesses dias em que nós estamos vivendo, onde a igreja ela tem sido atacada, onde as gerações futuras têm sido bombardeadas para se esquecer que o Senhor vem, para se esquecer que Ele já está preparando, está prestes a voltar. Nesse tempo onde a palavra perdeu o seu lugar de destaque, onde a fidelidade a princípios, ao lugar da purificação, vem sendo atacada. O Senhor nos traz aqui nessa noite para nos despertar a esse tempo de voltar a lavar as nossas vestes, voltar a ornar o nosso corpo, voltar a purificar o nosso ser com atos de justiça. É nesse tempo em que o Senhor tem nos chamado, é nesse tempo que o Senhor tem nos separado para começar a alinhar o nosso lar, para começar a alinhar os nossos relacionamentos, para começar como igreja a manifestar atos de justiça, atos de humildade, de perdão, onde os nossos lábios usem menos tempo para caluniar, para apontar e mais vezes para aclamar, manifestar misericórdia, manifestar graça, glorificar ao nome do Senhor com nossos atos de justiça. Glorificando a esse Deus que é fiel e constante em ser fiel. Misericordioso e ainda que nós não mereçamos. Além de nos dar misericórdia, nos coroa com graça e nos dá muito mais do que nós merecemos. Nesse ano, enquanto igreja do Senhor, enquanto igreja local aqui, onde somos partes uns do outro, onde nós nos completamos, onde uns são chamados a orar, outros são chamados a cantar, outros a dirigir um rebanho. É chegado o tempo de começarmos a ataviar, a bordar as nossas vestes como igreja de Cristo. Entender que eu dependo tanto, tanto, tanto do meu irmão, e ele precisa muito de mim. Que os meus lábios não cessem de orar pela vida dele, não cessem de clamar pela restauração, não deixem de acreditar na eficácia do poder de Deus, da constância. Nesse texto chamado do Senhor, é apenas para que ela preste atenção no tempo e já comece a se preparar. Querido, eu não sei como essa mensagem chegou no seu coração. Eu não sei que lugar ela vai ocupar na sua vida, eu não sei. Mas eu sei que o Deus
que me tomou completamente por ela enquanto eu estava nos meus afazeres diários. O Senhor acelerava o meu coração, me fazia transpirar pelo poder que essa palavra tem, de me fazer olhar para mim e começar a olhar para o tempo que me resta, o tempo que nós como igreja, mas como indivíduos, temos para começar a ataviar as nossas vestes, a nos preparar, a purificar os nossos lábios e o nosso coração. No tempo que nos resta, começarmos a vestir de linho fino, puro e resplandecente, a qual o próprio Deus tem nos dado. Mas, Milena, não é fácil. Não é fácil eu sair daqui e dar um 360, um 180, na verdade, e mudar tudo. Mas sabe o que me dá segurança e te dá nessa noite segurança? Que quem te dá essa veste, que quem envia aquele a te comprar e te selar, ele está constantemente contigo, sustentando a sua mão quando a dificuldade vier e você não conseguir se lavar naquele dia. No outro dia você não conseguir se perfumar. Quando no outro dia os seus lábios não estiverem separados, Ele continua contigo enquanto houver tempo, enquanto houver dia, te sustentando, até que estejamos eu e você preparados para as bodas do Cordeiro. É o chamado de Deus para nós nessa noite. Começarmos como igreja, mas como indivíduos. Nos avaliarmos, olhar para nós e começar a entender aonde há falta de ser lavado, onde há falta de ser purificado, onde há falta de ser restaurados, onde há falta de voltar àquele lugar com o Senhor, onde há falta. E pedir para aquele servo fiel, que não errou endereço não. O servo fiel não errou endereço não, querido. Ele vai diretamente onde o Senhor ordena e ele chega exatamente onde ele tinha que chegar. Então entenda nessa noite, querido, quando o Senhor ele bate a sua porta e lança diante de você a promessa, a palavra, a proposta de libertação, de cura à sua casa, de salvação, ele não errou, ele foi fiel e foi exatamente ao lugar. Ele encontrou a porta certa e tem apresentado a ti o noivo. Que eu e você nessa noite, queridos, sejamos tão sensíveis como ela, que fez mais do que obrigação de esperar, mas que se preparou para chegar à vinda, à entrada do Senhor. Eu estava ouvindo recentemente alguém ministrar, falar sobre esse ambiente, onde ele é maravilhoso, ele é perfeito. É nesse ambiente que nós adoramos, todos concordamos dentro da mesma palavra, onde todos nós silenciamos as nossas vozes para ouvir o Senhor falar, o Senhor ministrar. O nosso maior desafio, ele inicia quando nós saímos desse ambiente. Quando nós deixamos de ouvir essa palavra, esses louvores, as orações, o nosso maior desafio é quando o corpo, ele se espalha, ele se separa. Mas agora eu quero falar algo ao teu coração que o Senhor falou ao meu coração. Existe uma busca, uma vinda, um encontro do Senhor, que Ele é com a igreja, mas existe um encontro que é comigo e contigo. E quando nós estamos nesse lugar onde o Senhor prepara esse encontro, onde Ele não erra o endereço, Ele não bate na porta errada, quando vem uma palavra, é justamente para aquele lugar, justamente para aquele endereço. É nesse momento que Ele começa individualmente a tratar as minhas faltas e as minhas necessidades. Mas Milena não está cantando aquele louvor que eu adoro, fala ao meu coração, mas é o próprio Espírito Santo que vai ministrar ao teu coração, que vai sussurrar no teu ouvido, que vai ministrar poderosamente no teu íntimo e no teu ser, que é o momento de intimidade teu com Ele. Como o Senhor fez comigo e me fez refletir, voltar ao lugar. Senhor, eu não posso só sentar e esperar. Como aquela mulher que foi encontrada, além de saciar a sede do servo, ela falou, darei também de beber a esses. O Senhor está olhando para nós e aguardando que façamos um pouco mais do que o simples, do que o comum. O Senhor espera que nós venhamos nos lançar nas profundezas desse amor, nas profundezas desse relacionamento, nas profundezas da fidelidade do Senhor. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual a sua necessidade, e que em área você ainda precisa se libertar, se curar. Eu não sei. Mas o Deus que te trouxe aqui, me trouxe aqui sabendo de como estariam os nossos corações. Sabendo de toda a necessidade. Ele conhece muito mais do que você mesmo conhece. Talvez agora na sua memória, na sua mente não passe nada. Mas Ele sabe exatamente onde você precisa ser tocado. Onde Ele precisa começar a limpar. O lugar onde Ele precisa começar a perfumar.
na área onde Ele precisa te conservar de pé e constante. Ele sabe exatamente as áreas onde o Ministério de Campos dos Goitacazes precisa ser tratado. Ele sabe exatamente o lugar, o departamento, o individual precisa ser lavado, precisa ser reerguido. Ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente onde o coração está apertado, angustiado. E Ele não dá dose errada. Se há necessidade de curar, Ele vai ministrar ao seu coração que há necessidade de cura. Se há necessidade de renovo, Ele vai diretamente no ponto que precisa renovar e será renovado. Se há necessidade de um ânimo novo, Ele dará. Se há uma necessidade de maturidade, porque o noivo, quando vem buscar, ele não vem buscar uma menina, ele vem buscar uma noiva madura, consciente de quem é e de quem Ele é. Então nessa noite eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, como igreja num corpo, mas como uma noiva individual, que está há tempos, nós sabemos, há tempos esperando pela promessa do Senhor. E é correto esperar pela vinda do noivo, pelas bodas do Cordeiro, pelo momento de resgate, de salvação, onde Ele nos levará. Mas é ainda mais benevolente, é de ainda mais louvor e exaltação, além de estarmos aqui apenas dizendo que esperamos a volta do Senhor, manifestar ao Senhor com seus atos de justiça, que nós estamos nos preparando para que Ele venha, para dizer que nós, muito mais do que sentar e falar, nós estamos nos levantando e agindo conforme Ele quer, fazendo muito mais de dar água a beber a um servo, mas matar a sede de todo um rebanho, fazer muito mais do que o simples, o comum, o corriqueiro, fazer mais e mais, porque quem nos dá em abundância. Ele não retém, pelo contrário, Ele faz transbordar. Querido, nessa noite, onde eu e você nos colocamos diante do Senhor, onde só eu e você sabemos aquilo que nós temos com Deus, aquilo que nós tínhamos e agora queremos ter. Aproveite esse momento. E se você quiser vir aqui à frente, o Corpo de Obreiro, o Ministério estará orando, apresentando as suas dificuldades, as suas dores ao Senhor. Mas se não, aí mesmo do seu lugar, começa a abrir o seu coração e dizer: Senhor, por muito tempo eu só esperei, por muito tempo eu só ouvi e me aquietei nisso, mas a partir de hoje, eu deixo de só esperar e começo a me preparar para estar contigo. Começo a ataviar as minhas vestes, começo a me purificar, a me curar, a me libertar. Começo hoje, Senhor, a deixar de ser ouvinte e começar a ser proclamador dessa mensagem. Começo hoje a abandonar esse lugar de omissão e começar a me lançar a um lugar de proatividade no Teu reino. Esse lugar de serviço, esse lugar de amor, esse lugar de desejo por estar contigo. No nome de Jesus.